Hello, good afternoon class. How are you? I am fine. I am very well. Calma, gente, vocês não estão no vídeo errado. O vídeo é esse mesmo, porque a nossa aula hoje vai ser de inglês. E hoje, na aula de inglês, nós vamos estudar os conectivos. O que são os conectivos? São palavras, né, expressões que servem para dar sentido a um texto de amarramento de algumas ideias, por exemplo. Vamos imaginar um texto, seja ele em qualquer língua, um texto que seja apenas pedaços de retalhos, né? Você imagina pedaços de retalho. Então, para fazer sentido e ter uma utilidade, aqueles pedaços de retalho, aquelas palavras, aquelas expressões soltas, precisa-se, fazendo essa analogia, precisa eu pegar a linha e costurar todos aqueles pedaços de tecido. Aí eu formo uma cortina, aí vai ter uma utilidade para mim, né? Vai ter uma funcionalidade. O texto é exatamente isso. Para que essas palavras deem sentido, expressa aquilo que eu quero dizer, eu preciso de alguns conectivos, de alguns marcadorzinhos que façam, que dê essa coerência ao meu texto, né? Então, se vocês tivessem já um conhecimento bem mais aprofundado dos conectivos das nossas orações coordenadas, das nossas orações subordinadas, que nós estudamos dentro da língua portuguesa, ficaria até mais fácil você fazer essa compreensão dentro da língua inglesa, mas se você não domina muito bem essa parte da gramática da língua portuguesa, não vai ter nenhum problema, porque é na funcionalidade mesmo, é no uso do dia a dia que a gente vai colocando em prática, a gente vai aprender, né? Então, nós temos aqui os discourse markers ou connectors, ou seja, nós temos os marcadores dos discursos, ou eu posso chamar de conectivos. O que são esses marcadores? Eu coloquei aqui para vocês, um sinal, um símbolo. O símbolo o quê? O símbolo de diferente. O que é diferente? São palavras que elas vão dar sentido diferente, vão dar sentido contrário, vão mostrar uma ideia oposta. Então, quando eu declaro uma coisa na primeira oração que eu quero contradizer na segunda oração, eu posso estar iniciando com esse conectivo, que vai dar esse sentido contrário ao que eu disse anteriormente, né? Então, nós temos aqui os conectivos. But, que é o mais utilizado, que é o que a gente geralmente mais usa no texto. However, nós temos although, it, nevertheless, nós temos while, on the other hand. Vamos lá. O que significa cada um desses conectivos? Quais são os sentidos que eles vão ter, né? But é o mas. Quando você faz uma afirmativa e tal, não, eu gosto sim de estudar, mas quando você coloca o mas, eu tenho certeza que o que você vai dizer depois desse mas vai contradizer a sua afirmação, vai ser algo oposto à sua afirmação que você fez na primeira oração. Então, however pode ser porém, o mas é o but, pode ser o porém, pode ser entretanto, pode ser contudo, pode ser todavia, né? E isso são que nós chamamos dentro da nossa gramática, nós chamamos as conjunções. Essas palavrinhas que ligam são as conjunções. E nós temos aqui no although, pode ser apesar disso, eu gosto muito de estudar, mas apesar disso, eu usei aqui as duas conjunções, apesar disso, e aí você está dando uma ideia contrária, diferente do que você está afirmando. E yet, it é ainda assim, né? Significa ainda assim. E nevertheless significa mesmo assim. Todos são palavras que dão ideia contrária. E nós temos também aqui while,
né, que quer dizer enquanto. On the other hand, quer dizer por outro lado. Então eu coloquei aqui uma frase que diz o seguinte: I need to study English, but it is difficult. Eu preciso estudar inglês, mas ele é difícil. Pronto, eu usei aqui o but, que é o mais utilizado. Mas vamos fazer algumas transferências. Vamos colocar um outro, por exemplo, né? Lembrando que a única diferença vai ser a posição desses conectivos na frase. Às vezes, né, ele pode ser na forma como está aqui nessa sequência, nessa estrutura da oração, ou ele pode ir lá para o começo da oração. Vamos dar continuidade aqui que eu vou dar um exemplo. Então, nós temos aqui I need to study English, but it is difficult. Eu tenho dificuldade, né? Preciso dar mais dificuldade de estudar inglês. Então, vamos substituir esse but tipo porém, né? Eu tenho dificuldade, eu preciso estudar inglês, porém, ele é muito difícil. Então, eu vou usar o quê? However, né? Então, eu vou dizer I need to study English, however, it is difficult. Eu usei bem aqui, however, porém, ou entretanto, ou contudo, ele é difícil, né? Agora, esse aqui, although, ele seria no início da frase. Apesar de, although, apesar de inglês ser difícil, eu preciso estudar. Então, ficaria como although English is difficult, I need to study it. Apesar de inglês ser difícil, eu preciso estudar. Vou repetir, vamos lá. Although English is difficult, I need to study. Eu preciso estudar. Esse é um exemplo de que esse conectivo ele tem que vir lá para o começo da frase. E aqui nós temos o outro. Vamos pegar esse aqui. Mesmo assim, nevertheless. Olha só, inglês é difícil, aí mesmo assim precisa estudar. Inglês é difícil. English it is difficult. Inglês é difícil. English it is difficult. Nevertheless, I need to study it. Nevertheless, ou seja, mesmo assim, I need to study it. Eu preciso estudar, né? E assim, os outros exemplos vai ser nesse sentido. Entenderam? E agora nós vamos ver, né, uma outra situação de um outro sentido. Nós temos aqui agora que são sentidos de adição, uma ideia de soma. Eu vou somar aquilo que eu expresso na primeira oração. Então, quando eu uso esse conectivo, essa palavrinha, essa conjunçãozinha aí, vai vir logo depois, vai ser algo que vai somar mais do que eu havia afirmado na primeira oração. Diferente do que a gente viu lá nas ideias opostas. Então, nós temos o que é bastante usado, é o and, né? And, nós temos furthermore, nós temos moreover, nós temos besides, nós temos o as well as, to, answer. Vamos lá. And é a nossa conjunçãozinha, quer dizer o we, né? Eu estudo e trabalho. Então, eu vou colocar o and work, né? Eu estudo e trabalho. Aí tem o furthermore, que significa além do mais. Eu tenho meu estudo e além do mais tenho um trabalho. Eu vou usar esse conectivo, vai dar essa ideia de mais alguma coisa. E temos também o além disso. Moreover, além disso. Besides, também quer dizer além disso. Né? Existem essas duas formas aí. E nós temos o bem como, as well as, bem como, to, também essas duas formas aqui, elas significam também. Então, peguei aqui uma frasezinha para poder a gente fazer aplicar dentro de uma frase. A frase é a seguinte: I have a test and I homework. Ou seja, eu tenho um teste e
um trabalho de casa. E um exercício, enfim, uma tarefa, né? Então, eu posso substituir esse and, como por exemplo, eu tenho teste além disso, um trabalho de casa, né? Então, como ficaria? I have a texture, furthermore, a homework. Ou seja, eu tenho um trabalho, eu tenho um teste e, além do mais, um trabalho de casa. Ou eu posso colocar o além disso, né? I have a text and... aliás, went não, vai ficaria I have a text, moreover, a homework. Aí se eu quiser usar a expressão também, né? Então ficaria I have a text and a homework too. Ok, esses foram os dois sentidos de marcadores de discurso, né? São aqueles que dão ideias contrárias, ideias opostas, ideias que se contradizem, e nós temos esse que dá uma ideia de soma, dá uma ideia de adição. Eu espero que vocês tenham entendido e vamos para o exercício.